Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Patinho Feio. Hoje tenho comigo, uma vez mais, e como vocês sabem, eu repito sempre isto, alguém muito especial, porque, e também já sabem de cor, este podcast é feito de pessoas especiais. Andamos aqui a tentar derrubar estereótipos, padrões de beleza, e para me acompanhar hoje nesta viagem e nesta conversa, vamos falar sobre obesidade, uma doença que me toca também a mim e eu sei que toca a muitas pessoas que nos ouvem hoje. E comigo tenho a doutora Carolina Neves, que além de uma mulher linda e extraordinária por fora, é também linda e extraordinária por dentro. É licenciada em Medicina e especialista em endocrinologia e nutrição. Exerce a sua vocação, paixão e missão na Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, onde é também fundadora e diretora da Clínica Corpo, cuja missão é acompanhar doentes com obesidade, onde eu, adivinhem lá, estou obviamente incluída. É ativista na defesa dos interesses das pessoas com diabetes e obesidade e foi nesse campo que o meu coração colou ao da doutora Carolina, quando percebi que defendíamos e lutávamos pelos mesmos valores. É também palestrante, já tendo sido orador em centenas de eventos onde marca a diferença com a sua perspectiva, estudo, conhecimento e abordagem única. Como se tudo isto fosse pouco, a doutora Carolina ainda leciona no curso de Fisiologia de Ciências da Nutrição da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova, em Lisboa. Perder peso será mesmo uma questão de força de vontade? Vamos já descobrir isso. Querida Carolina, muito obrigada por estares aqui hoje. Carmo, obrigada pela tão Espero ter sido simpática justa. apresentação. Não, tu és incrível. Eu nem sei bem às vezes o que é que hei de dizer, mas em primeiro lugar é uma honra gigante. Obrigada. E acho que é fantástico podermos ter aqui um momento de dar voz a uma mensagem Mesmo. que não é minha, é de todas as pessoas que estão a trabalhar nesta área, de pessoas Exato. como tu, e acho que faz toda a diferença podermos ter um espaço, se tenha ele mais alcance ou menos alcance, Exatamente. para que as pessoas ouçam aquilo que nós vamos falar hoje, porque é uma Exatamente. novidade para Exatamente. muita gente, para as pessoas não médicas e para as Certo. pessoas, e para muitos médicos também, para Certo. muitos profissionais de saúde. É disruptor e pode fazer toda a diferença na E vida é de esse muitas mesmo. pessoas. É mesmo esse o nosso objetivo. Portanto, fazendo o Sim. disclaimer, por exemplo, a quem só chegou agora, Exato. por exemplo, a este podcast, este espaço é exatamente para isso e temos aqui uma filosofia que é: se chegar a uma pessoa e se transformar a vida de uma pessoa, a nossa missão está cumprida. Exatamente. E por isso tu sabes que eu vou dar aqui voz a esta parte de quem na pele sente todas estas coisas que nós temos preparadas para falar aqui hoje sobre esta doença, e talvez seja por aí que comecemos, não é? Não só a Exato. doença, o estigma em relação ao corpo, ao peso, ao tamanho, à doença, não é só agora que se começa a ouvir falar que é uma doença, porque isto está Será? sempre associada à preguiçosa comilona que não se esforça, e depois também o estigma do tratamento, que vamos deixar isto para uma segunda parte, porque esta nossa conversa precisa de 2 episódios só para este tema, portanto posso já anunciar isto a quem nos está a ouvir, e portanto obrigada mesmo pelo teu caminho disruptivo, estando na área da medicina, como médica. O teu papel e o teu trabalho é fundamental e essencial para doentes como eu, para quem não é doente como eu, porque precisamos urgentemente no mundo de pessoas como tu, com a tua filosofia, a tua abordagem única de médico-paciente em gabinete, essa posso já dizer que é única, maravilhosa e é mesmo de afeto, de nós colamos a ti, mas depois no teu trabalho profissional, naquilo que tu sabes, naquilo que tu estudas, naquilo que tu pesquisas, naquilo que depois tu abordas, isso sim é um rasgo. Obrigada. Portanto, Obrigada, eu não sei se mereço todos esses elogios, mereces. mas é assim, sou pelo menos um soldado nesta batalha e eu acho que é mesmo uma batalha. Tu dizias há pouco, podemos começar a falar um bocadinho da obesidade, como é não é? óbvio. Tu dizias que a obesidade é uma doença, isto parece que é uma novidade. Será que é uma novidade? Vou começar Sim. por dizer que a obesidade foi reconhecida como doença crónica em Portugal há mais de... Não, fez este ano há 20 anos. Olha, então E- eu devo andar a pairar noutro mundo, porque Não. para mim a palavra doença, ou seja, mesmo como patologia, entrou há pouco tempo E na minha sabes- vida. Sim, e sabes que fomos os primeiros da Europa. Nós falamos de Portugal, pensamos que é só o futebol que somos Sim. bons, mas Portugal foi o primeiro país europeu a reconhecer a obesidade como uma doença crónica. Ok. E Espanha só reconheceu há muito pouco tempo. A sério? A Bem, sério. isto é mesmo uma Portanto, nós novidade. até temos feito um trabalho. Agora, a questão é que isto foi declarado como doença, mas ficou muito no papel. Ficou na rama, E, ok. e o que é que implica tratar
a obesidade como uma doença real e uma doença crónica. Implica não só tratar na prevenção, mas também abordar o tratamento. Nós estamos a viver um tempo de grande mudança, de paradigma, de reconhecimento de doença realmente não só no papel, mas na prática, e esperemos que também estas ações sejam mobilizadores disso. Porquê? Porque de repente, até há muito pouco tempo, nós não tínhamos muito a oferecer, na verdade, a quem vivia com a obesidade. Exatamente. E as pessoas vão se perguntar, porquê que agora se fala tanto de obesidade? Pois. Porque, dizem, agora está na infelizmente, moda. exatamente, e infelizmente, o que os médicos tinham a dizer é que faça dieta e exercício físico. Exatamente. E depois, se tiver um índice de massa corporal muito elevado, a solução é a cirurgia metabólica ou a cirurgia bariátrica, que já é num fim de linha, numa fase muito avançada da doença. Exatamente. Mas nenhum de nós tratava realmente a obesidade como uma doença. Eu como ela é. a vida toda, em miúda, quando ainda nem sequer sabia que isto era uma doença, e o crónica faz toda a diferença, porque temos que nos lembrar mesmo de que quando tratamos esta doença, é uma doença que levamos para o resto da nossa vida. Isso fez muita diferença, foi um shift que fez diferença na minha vida. Mas lembro-me de perguntar-me a mim mesma e dizer, como é que isto não há um comprimido? Até me lembro de pensar, como é que não há um comprimido? Como é que, e depois dou o exemplo nas redes sociais de os meus filhos são asmáticos, não é? Já falámos deste exemplo, mas os meus filhos são asmáticos, por muito que eu não adoro a cortisona toda que eles fazem, eu lembro-me do médico deles dizer, o que é que você prefere? Que eles levem cortisona e que salvem a vida ou que morram da doença? E eu tipo, aquilo foi um ponto de viragem para mim, eles têm bombas no necessaire que anda sempre com eles. Porque é uma condição da vida deles. É uma doença crónica com a qual eles têm que lidar desde que acordam até que vão para a cama. E até quando vão para a cama têm que lá ter as bombas ao lado. Portanto, se os meus filhos não têm culpa nenhuma de terem esta patologia, assumirem esta patologia e andarem com uma bomba atrás, 2 no caso de cada um deles, porque é que eu, na minha doença, a minha patologia é tão discriminada? Sou eu que sou gorda, desleixada e nunca houve, ou que eu procurei durante tanto tempo, agora sim, depois já lá vamos, não é? O tal comprimido ou a minha bomba. Porque é que eu não tinha acesso à minha bomba da asma, se compararmos assim, não é? Tu estás a tocar no ponto importante, que é porque é que a obesidade é mal compreendida. Isso. No papel reconhecida, mas não é reconhecida por ninguém, nem por profissionais de saúde, pela maioria deles, nem pelas pessoas em geral, nem pelos decisores políticos que deviam atuar, deviam ser os primeiros a fazer a diferença. Certo. Porque é uma doença complexa. Pois, não claro. é uma doença que se explica de uma forma tão simples. Assim, as pessoas ainda não compreenderam os múltiplos fatores que levam à doença, atribuem a doença à culpa do próprio indivíduo, e é uma das principais mensagens que nós temos que passar aqui, é que a obesidade não é uma escolha de estilo de vida, não é de todo, é uma doença real, mas mal compreendida. E uma das analogias, tu foste fazer agora uma analogia perfeita, que é da asma. Um dos grandes palestrantes mundiais, aliás, é um dos coautores das orientações de tratamento da obesidade do Canadá, que são as que estão mais avançadas na atualidade. Sim, exatamente. Eu já te falei, que é o Dr. David Macklin. Ele compara sempre a asma. Esta história dos médicos dizerem que os doentes com obesidade têm que comer menos e fazer mais exercício é o mesmo que dizerem a uma pessoa que tem asma e que está a ter uma crise de asma, respire mais devagar. Vais devagarinho, controle-se, tenha mais calma. Tenha mais calma, controle-se. Isso. Fecha a não boca. Passa pela cabeça dizer isso a um dos meus filhos não perante passa. Uma crise de asma, pois não é? Quer dizer, obviamente peço para se sentarem, para respirarem, treinamos a respiração, o beber de água, mas isso são mecanismos que vamos juntando à terapêutica deles, não é? Não é tipo, eu não te vou dar a cortisona e tu vais só te acalmar, não é? Sim, e lá está. E é difícil as pessoas compreenderem que por trás, se calhar, de um distúrbio do apetite, de uma alteração da saciedade, que é o que eu tenho, que há alterações, alterações do próprio metabolismo, ou seja, múltiplos mecanismos, que eu posso explicar aqui um bocadinho mais profundamente, vão ser os fatores que levam a pessoa a ter um determinado comportamento. E que essa parte pode até ser controlável quando a pessoa tem muita força de vontade. Portanto, a história das pessoas com obesidade é uma história de vida de múltiplas tentativas, em que começam dietas, em que perdem peso e depois voltam a ganhar. E, portanto, a pessoa tinha força de vontade no início, mas a pessoa deixou de ter força de vontade. Não é uma questão de força de vontade, é uma parte de responsabilização, sim, de mudanças de estilo de vida, mas há um drive interno biológico que leva a essas alterações. Exatamente. Que eu acho que é importante também explicar isso às pessoas, porque há de facto uma alteração desses mecanismos. E depois é importante compreenderem as causas. Exatamente. Quais é que são as causas da obesidade? Eu costumo dizer que não há
uma obesidade. Existem vários tipos de obesidade. Ok. As pessoas não são todas iguais. Primeiro erro que se faz, e no mundo atual, é nós pomos tudo sempre em caixinhas. Toda a gente cabe naquela caixa. As pessoas são todas diferentes. Exato. E lá está, como a obesidade é tão complexa e são muitos os fatores que levam cada pessoa a um determinado peso, nós não vamos dizer que as pessoas são todas iguais. Exatamente. Nem vamos cair naquela tentação típica de fazemos isto para uma, fazemos aquilo para aquela, e para aquela, para aquela. Que muitas vezes, pelo menos a mim, na minha vida, foi o que me aconteceu, por exemplo, nos ciclos de dietas, só frisando o ponto que tu disseste antes sobre a força de vontade do obeso. Exato. Eu costumo dizer, já disse muitas vezes nas redes sociais, que os obesos, nós os gordos, não é? Falando assim, somos pessoas com muita força de vontade. O obeso raramente desiste. Raramente, ao contrário daquilo que se acha. Mas voltando ao que tu estavas a dizer, por favor, desculpa. Sim, voltando aqui à parte dos fatores e das causas e das pessoas serem todas diferentes. Todas diferentes, exatamente, desculpa, obrigada. Eu lembro-me quando começava os ciclos das dietas, e uma nova, fui a todas e mais algumas, como deves calcular, não é? Portanto, conheço todas as nutricionistas, conheço todos os tipos de dietas, conheço todo esse mundo, e andei a saltitar, e nesses saltos fiz o tal ioiô que tu falas, não é? Muita força de vontade numa, depois perde os 10 quilos, pausa, festeja, recebe os elogios, é linda de morrer, maravilhosa, volta tudo outra vez. E o que me fazia confusão aí, nem a história do ioiô, nem nada disso, que já aí vamos, era eu sentar-me naquela cadeira e o comportamento médico ou daquele acompanhamento que eu estava a ter era salvo uma ou duas exceções na minha vida que tive, que também não posso generalizar isto desta maneira. Tive bons acompanhamentos de nutrição, mas a grande maioria eram pessoas que eu me sentava e faziam ipsis verbis a mesma dieta para mim, para a minha mãe que tem mais 35 anos do que eu, mais ou menos, ou para a minha irmã que tem mais 9 anos do que eu. Eu na altura era adolescente, a minha irmã era adulta e a minha mãe blá blá blá. E era tipo, como assim? Nós as três que estamos em fases de vida diferentes, temos corpos completamente diferentes, metabolismos completamente diferentes, andamos aqui a fazer a mesma coisa. E preferências diferentes, que também são importantes. Mais essa, não é? Que nós anulamos. É assim, então, para o gordo o gordo nem pode ter preferências. Já lá vamos a essa parte. Certo. Tudo tem que ser sustentável e tem que ser possível de manter ao longo do tempo. Se não for, não vale a pena nem começar. Essa é a regra que eu explico sempre às pessoas. Então, podemos ficar com esta na calha. Vamos avançar para o que tu vais. Podemos só ficar com esta na calha, porque eu acho que isso é muito importante e tenho medo de me esquecer que há casos próximos na minha vida de pessoas que vão para tratamento ou vão para a metabólica ou vão para a bariátrica e depois esquecem-se de que isto é mesmo para a vida toda. E temos depois só... Exatamente. Porquê? Porque sendo uma doença crónica, o que é que seja implementado, o tratamento médico, o tratamento farmacológico, era isso que também estávamos a mencionar, foi o disputador também das grandes mudanças que vamos assistir agora nos próximos anos e não só. Exato. Tudo isto, mesmo uma cirurgia bariátrica, toda a intervenção que é feita, é feita não só para perder o peso, não pode ser só para perder o peso, tem que ser para o manter. Porque lá está, voltamos aos mecanismos fisiopatológicos. Nós sabemos estes palavrões na medicina, que é a fisiopatologia da doença. É uma doença complexa que tem múltiplos mecanismos que levam a um aumento do apetite e lá está uma taxa metabólica mais baixa. Certo. E sempre que a pessoa, eu já vou explicar aqui, mas porquê que depois da perda de peso, sempre que a pessoa perde, porquê que volta a ganhar? E nós já vamos a esse ponto. Mas voltando um bocadinho atrás, queria explicar um bocadinho o que é que são os tais fatores. Quais são as causas da obesidade? Nas causas, isso é muito importante. Isso é importante de desconstruir, de explicar e desconstruir algumas ideias, porque são principalmente essas ideias que estão enraizadas na cultura, na sociedade, em todos os meios que nós vivemos, que levam ao estigma e à discriminação, achando que a pessoa tem a culpa. Então vamos lá explicar porque é que a pessoa não tem a culpa. Maravilhoso. Primeiro, nós temos um forte componente genético que nos condiciona a um peso em adulto. E as pessoas às vezes, mas não é bem assim, porque, na verdade, temos aumentado e nós temos visto os números de obesidade vêm escalando. Certo. E não se compreende. Então, desculpem, mas o ambiente é o que conta mais, porque o que mudou foi o ambiente. Certo, o que mudou foi o ambiente. Está correto. Mas a nossa genética, aquilo que nós herdamos, são genes que evoluíram durante muitos anos num ambiente completamente diferente. Num ambiente onde não havia a abundância calórica em que nós vivemos agora. Ok. O nosso e então, sistema... isso que aconteceu há muitos anos atrás
toca-nos hoje. Toca-nos, porque o nosso sistema biológico regulador do apetite, a genética que influencia o nosso sistema biológico e regulador do apetite, evoluiu na ancestralidade, quando o homem tinha que, por exemplo, ir caçar, tinha que ter um grande estímulo para a busca de alimento, para sobreviver. E ficava longos períodos sem comer. Ficava se calhar tinha que armazenar. Tinha que ter muita fome e apetite para a sobrevivência. Para ter aquele mojo para ir caçar, não é? Porque se não tivesse aquela fome voraz não saía para ir caçar. Não corria esse risco, não é? Exato, e esses genes são predominantes, nem toda a gente tem esses genes, atenção. Mas esses genes são predominantes na nossa sociedade e assim evoluímos. Portanto, até ao século passado era um ambiente em que a maioria da população mundial vivia, não é? De carência alimentar. Agora repara, o que nós temos descoberto na ciência atualmente é que, e tem-se feito muitos estudos de genéticos, associação de polimorfismos genéticos, portanto, que genes é que influenciam a obesidade, e vai-se estudar os conjuntos de genes que estão associados ao peso a mais ou à obesidade e descobrir-se que a maior parte deles são expressos aonde? No cérebro. Pois. Onde regulamos o nosso apetite. E aí é que é importante explicar, e agora isto é também disruptor. Um dos palestrantes que eu mais tenho contacto e dos cientistas que fazem investigação são vários na área da obesidade, mas eu gosto muito de citá-lo porque ele realmente já fez algumas intervenções em Portugal. Aliás, estou a convidá-lo agora para o nosso congresso da APDP. Boa. Ele vai estar presente e vai falar sobre será que a obesidade é uma doença do cérebro? Esta é uma das assunções atuais, atenção. Porquê? Porque tem-se descoberto realmente uma forte influência, há uma ligação destes genes ao peso do indivíduo em adulto, que são genes, e atenção, quando nós falamos em genes, as pessoas pensam sempre, então eu tenho uma mutação e tenho esta doença. Não, são muito poucas os casos de obesidade, são menos de 5%, os casos são obesidade monogénica. Na obesidade comum, estamos a falar de muitos genes envolvidos, são doenças poligénicas, ou seja, há pessoas que têm um cluster de genes que vai se expressar mais de uma gordura que é a acumulação mais visceral, mais abdominal, aquela forma tipo maçã, sabes? Sim. Outras outro tipo, umas vão ter mais risco de obesidade grave, severa, avançada, outras outro tipo de excesso de peso, umas com mais tendência para a diabetes. Isso faz sentido. Tudo isto são conjuntos de genes que evoluíram e que se expressam. Porquê que então, desculpa só seguindo este raciocínio, porquê que então afinal de repente cresceu? Era isso que eu te ia perguntar. Então porquê que agora, que há esta expressão até, nunca se falou tanto de nutrição e nunca tivemos com parâmetros de obesidade tão largos? Porque há uma forte interação da genética com o meio ambiente. Digamos assim, estes genes não se expressariam. E eu adoro e detesto aquela frase, reparem, vejam lá, isto é tudo uma questão de fechar a boca, vejam lá se há pessoas com obesidade em África, tanto isso. Não é? Ou se vinha em Auschwitz. Esta das frases mais horríveis até me estou a arrepiar. Porque infelizmente, e vou dizer isto já puxando aqui, mas não vamos perder a condição da conversa, eu ouvi isto de colegas meus, de forma cruel, comentando a história de vida de algumas pessoas com obesidade. E isto, na verdade, porquê é que não havia? Porque naquele ambiente esses genes não se expressam, não há comida para se expressar. Por mais fome que a pessoa tenha, não há comida, não há alimento. Estamos a ver, é um ambiente, ou seja, de carência. O mesmo gene, o mesmo sistema de apetite, num ambiente de excesso calórico, vai disputar a obesidade. Porquê? Porque depois os próprios comportamentos, o marketing, o acesso à comida, nós temos a colisão deste sistema regulador ancestral de constante busca de alimento para a sobrevivência, não se expressaria de outra forma porque de repente ele colide com o ambiente hipercalórico. Basta estar no sofá, chamar o Uber Eats e vem uma caixa, um gelado a casa. Este acesso super fácil. Rápido. O marketing de alimentos que nós temos à nossa volta, de alimentos hipercalóricos. Eu vou a qualquer lugar, estão a oferecer batatas fritas, estão, assim, desculpa, nós podíamos entrar aqui e estar o tempo todo a falar de exemplos de como o marketing da indústria alimentar é fortíssimo, principalmente de fast food, de alimentos pseudo, desculpem a expressão, mas pseudo também saudáveis, que não são assim tão saudáveis. Portanto, há todo um mundo enganador das pessoas, há todo a apelar na nossa cultura, que também é muito à volta da mesa, a este sistema que já estava muito bem desenvolvido e de repente temos todo um mundo de tentações à nossa volta. E depois ainda há outro, desculpem estar aqui em monólogo quase, mas ainda há outro fator importante. Estou fascinada a ouvir como estarão os nossos ouvintes. Pronto, é que tanto há todo este ambiente de oferta, como também há um outro fator, não é só a genética. Existem depois os fenómenos epigenéticos que potenciam a expressão destes genes. Isso é? Tentando explicar por
palavras mais simples. A epigenética é uma área que estuda como é que há a expressão do nosso DNA. Nós temos todos um DNA que herdamos, esse não é modificável. Mas nem todos os genes ou nem todos os códigos de DNA são expressos na nossa vida, na nossa biologia. E eles podem se expressar mais ou menos, etc. A epigenética é condicionada pelo ambiente. Então imagina, vou dar um exemplo simples. Para terem uma noção, um pai e uma mãe, antes de conceberem uma criança, os comportamentos alimentares, exercício físico, stress, sono, todo um estilo de vida de um pai e de uma mãe vão condicionar a carga genética do futuro filho que vão conceber e vão condicionar eventualmente o futuro peso desses indivíduos que ainda nem foram concebidos. E isso é através também isso já anda pelas tuas células que depois por sua vez porque vão vai reproduzir. Atuar nos genes que vão ser mais facilmente expressos ou não. Portanto, epigenética são os fenómenos em que o ambiente interage com os genes. E isso é aquilo que explica, por exemplo, um fenómeno atual que nos preocupa a todos tremendamente, que é a duplicação, só para teres ideia dos números da obesidade infantil, em todo o mundo espera-se que em 15 anos duplique. 2020 a 2035 vão duplicar os casos de obesidade infantil. Ok, eu não compreendia isso, porque eu já tinha ouvido essas estatísticas, não compreendia porquê, mas agora com esta explicação que me fizeste, acho que consigo perceber melhor. Imagina, é sinergia, ambiente e a nossa herança genética. Os nossos genes não evoluem tão rapidamente como está a evoluir o mundo, no fundo. É que isto tu me porque a estás a seleção falar, natural leva milhares de anos. Então não será é? que isto tem a ver, porque imagina, é um exemplo estúpido com o que tu estás a dizer, mas estás a falar e eu estou-me a lembrar o meu último acompanhamento na nutrição, que salvou a minha vida, que foi com a Maria Novaes da Fonseca, ela é nutricionista, mas o foco dela é em comportamento alimentar. Portanto, eu fui, mais do que tudo, tratar o meu distúrbio alimentar. Exato. E, por exemplo, uma das grandes coisas que falávamos em consulta em relação à minha alimentação, que era a carga de culpa, e nós já temos isso aqui também para falar, de culpa, mas aquela culpa mesmo que mata, era em relação, por exemplo, aos hidratos de carbono, que é das coisas que eu mais amo comer na vida. Massa, arroz, conforta-me, sou feliz, nutre-me e fico com energia e tudo, e aquilo para mim é vitalidade, enfim, mas com uma culpa e com uma carga para lá do aceitável. E depois eu lembro-me da Maria partilhar comigo e dizer-me, ela fez um exemplo como ela queria no fundo trabalhar a culpa e tirar a culpa de cima deste alimento, até para eu reduzir inevitavelmente o alimento ao estar a tirar a culpa, porque eu depois percebi um bocado a psicologia dela, não é? Quanto mais eu castrava, quanto mais eu culpava, mais eu comia. Portanto, eu em vez de comer um prato com uma dose aceitável para mim, não é? Não comparando para mim, comia uma pirâmide só porque eu sabia que não podia voltar a comer aquilo. E ela dizia, só para concluir, que depois dava-me um exemplo e dizia: Carmen, porque é que tu associas isto e associas isto à obesidade? Eu dizia que eu era obesa por causa da massa que eu comia, e ela dizia, mas olha, por exemplo, já foste à Itália? E eu, já, então não, adoro, já fui 7 vezes a Roma, isto e aquilo, e eu, massas lá, e ela, e tu notaste se as pessoas lá, por exemplo, eram obesas, assim, na generalidade? Eu dizia, não, de facto, não tenho ideia de tantas vezes que já lá fui, de no geral ver um povo obeso. Ela dizia, e não é. Como é que tu explicas isto? E eu, pronto, e bloqueei aqui. E é isso que tu me estás a falar, que me está a trazer a esta história. Não só a herança genética, não é? Se calhar daquele povo, mas tu agora também tocaste um ponto que também... Da culpa e da dose. Exatamente. Isso, no fundo, ela estava a querer que tu não agravasses mais um dos fatores que leva à obesidade, que são os fatores psicológicos. Psicológicos, exato. Pronto, porque depois... Lá está, eu falei da genética e falei do ambiente, porque este é realmente um dos pontos mais polémicos, e atenção, não vamos polarizar. Há pessoas em que a genética pode influenciar até 70% do seu peso corporal, noutras um pouco menos, mas há sempre uma carga genética e há todo o ambiente, sim, nós concordamos, o ambiente é um grande fator disputador. Depois existem outros fatores psicológicos, que normalmente, e principalmente naqueles que manifestam a obesidade desde a infância, começa com a mãe a dizer que come menos, começa com o pai. Eu vejo tanto isso. Olha, é importante falarmos sobre isso. Vejo muito à minha volta. Os pais a castrarem o que os filhos comem, a pôr imensa culpa em cima, por exemplo, do açúcar, que sim, que sabemos que blá blá blá, mas bolas. E sabes, Carmen, eles não fazem com má intenção. Eu sei, Carolina, sei. Fazem com a melhor intenção do mundo, mas a proibição às vezes numa criança é a pior coisa que se pode fazer. Então, mas foi o que me aconteceu a restrição, a mim, pois claro. Tal e qual como a restrição. Eu tive restrição desde sempre. Exato. E virei obcecada
pela comida que eu não podia comer. E sempre acreditando que a culpa é do próprio. E, portanto, começa a nascer, às vezes a pessoa, e atenção, isto é uma história muito, muito típica que eu vejo. A pessoa só tinha um ligeiro excesso de peso. Só que esta culpa, obesa. Eu não era de todo obesa. A pessoa só tem um ligeiro excesso de peso e de repente, com a culpa, com a psicologia, começa nas dietas ioiô, começa nas restrições. Eu já vou explicar porque há aqui um mecanismo que depois também aumenta a tendência a aumentar o peso. Portanto, quanto mais dietas muito restritivas, maior o risco de reganho se as coisas não são bem orientadas. E esse fator psicológico de pressão, ansiedade, pode gerar também alterações de comportamento alimentar, compulsão, mas atenção, a compulsão nem sempre tem que estar presente com a obesidade. É um outro diagnóstico. Pois não, eu conheço algumas pessoas que têm compulsão alimentar e não têm excesso de peso nem obesidade. Exato. É o distúrbio psicológico. Exatamente, e às vezes as pessoas confundem, que tem a obesidade, tem a compulsão alimentar. Não, calma, não necessariamente. São diagnósticos distintos, atenção, podem estar concomitantes, o que depois vai dificultar também ainda mais o tratamento da obesidade, obviamente. Portanto, a complexidade é enorme. Depois reparem. Certo, eu gostava muito de falarmos de irmos a fundo também no psicológico. Vamos a fundo no psicológico. Só para numerar. Os fatores hormonais. Cá estamos. Pronto, que levam também aos psicológicos às vezes. Reparem como as diferentes fases de vida de uma pessoa, e vamos falar aqui um bocadinho mais particular nas mulheres. Sim, as mulheres são submetidas a grandes transformações do seu corpo. Umas mais do que outras sofrem com a gravidez de um aumento de peso, às vezes indesejado, maior do que gostariam. Na fase do pós-parto, na fase da amamentação, deixar de amamentar. E depois vem a fase também da menopausa. Também é uma fase muito crítica para muitas das mulheres que eu acompanho, em que realmente há um aumento da percentagem de massa gorda, uma redução da massa muscular, que é natural, que é fisiológica, mas que favorece um ligeiro aumento de peso. E é normal, atenção, é natural haver um ligeiro aumento de peso. E aquela zona abdominal também. O problema é esse. O problema é que normalmente com este ambiente em que nós vivemos, geralmente em muitas pessoas está completamente fora do padrão, então. Coitadinhas das pessoas com menopausa. Tens várias. Ponto número 1, estão velhas e são descartadas. Exato. Já não podem reproduzir, estão descartadas. E a seguir ainda ficam com uma forma física mais não sei como. É descarte total, não é? Da mulher a partir da menopausa. Sim, e isso depois mexe com a autoestima e lá voltamos nós outra vez. E lá voltamos nós a este ciclo. Ao fator psicológico. Exatamente. E a pessoa fica altamente desmotivada. Os fatores psicológicos são muito fortes e por isso é que nós dizemos que das principais complicações da obesidade está a depressão e a ansiedade, as complicações mentais. Nós até classificamos muitas complicações da obesidade há quem diga os 3 M's e há quem diga já os 4 M's. Sabes quais são? Complicações mentais, falamos. Mentais, exato. M. Metabólicas, muito bem. Onde entra a diabetes, onde entra a doença... Já tenho que check nessas duas. Doenças metabólicas, doença crónica do fígado, onde entra a hipertensão, o hipotireoidismo, as doenças cardiovasculares. O hipotireoidismo não é uma complicação da obesidade, okay. É uma causa hormonal que pode ajudar a despoltar a obesidade. Exatamente, é uma outra doença endócrina. Por causa da oscilação hormonal. Sim, porque nós quando olhamos para a pessoa com a obesidade temos também excluir sempre doenças endócrinas. Okay. É raro, na verdade, as pessoas terem alguma doença muito rara. Normalmente é a obesidade comum. Okay. Mas pronto, mas então voltando aqui às complicações. O terceiro M é qual? Mecânicas. Ok. Doenças osteoarticulares, a osteoartrite do joelho, a pessoa que tem a dor no joelho por causa do excesso de peso, que condiciona a mobilidade, que depois, por sua vez, vai limitar o exercício físico, vai limitar... Essa da mobilidade foi a última que me bateu, nunca me tinha acontecido, não é? No meu excesso de peso / que hoje em dia é uma obesidade. Vamos só deixar o disclaimer que nós vamos falar também disto no próximo episódio, também ao se ainda der neste, de como é que se considera e como é que se mede esta questão da obesidade, porque isto para mim é um tema. Tu sabes que eu tenho aqui não é amor, é só ódio um bocadinho a esta coisa do IMC, esta coisa das tabelas, das caixinhas, portanto estejam com atenção, nós vamos aí. E sempre que eu digo coisas que vamos aí, perco-me de onde não, estamos a falar dos M's, mas eu posso falar dos M's já... E eu estava-te a dizer que da mobilidade, que esse foi o último. Desculpem, é que este episódio está mesmo intenso para mim, porque é tão importante, é tão importante. E a mobilidade, antes de eu ir ter de nos cruzarmos a nossa vida, foi o que me bateu mais. Nunca me tinha acontecido a minha mobilidade ser afetada. Se calhar nem dá para dizer aqui em podcast que tipo de mobilidade e que situações é que aquilo me afetou, mas pronto, são assim umas de casa de banho é indiferente. E eu fiquei tipo, epá, como assim? Tipo, eu ir fazer uma coisa natural, que é ir à casa de banho, tipo,
tudo isto complica-se, tipo, bateu-me fundo. E sabes que isso sair às vezes da banheira, é desvalorizado. dobrar a perna para sair da banheira. E eu, não estou a acreditar. Mas sabes que é engraçado, porque é das coisas que eu mais vejo melhorarem e terem um impacto gigante na satisfação da pessoa. E nós já lá vamos, nós estamos sempre a perder, mas vocês já vão perceber o fio condutor, porque isto é um fio condutor. Confusos. Não, acho que não, mas eu acho faz sentido. Nós vamos faz todo sentido, porque isso é um dos grandes resultados do tratamento e que se refletem no imediato. A pessoa começa a perder peso e eu estou-me a sentir tão... Olha, eu nem vi o meu peso, mas doutora, eu estou tão melhor, já consigo subir aqueles escadas, já Espera, não aguento esse hint, não liga ao meu peso. Nós vamos falar também sobre balança, sobre números, por favor. Vocês sabem que a mozinha é completamente tipo. Eu tenho seguidoras que me vêm perguntar o meu peso. Sim. Eu a algumas digo, a outras não digo de todo. E porquê? Porque há algumas pessoas que eu percebo que a tónica não é necessariamente no número, e então eu percebo que é indiferente eu dizer, e é por outra questão qualquer. Quando eu percebo que a tónica está no número, esqueçam, não sei lidar. E se eu disser que eu sou tua médica e eu não sei o teu peso? Eu não me pesei à tua frente. Exato, não, é isso, é só lançar isto. Lindo. Eu não tenho que saber o teu peso. Era um pesei à tua frente momento. E em consulta tu disseste-me isso na primeira consulta. Foste a única médica na minha vida que disse: não fui eu que te perguntei. Eu disse: então eu não me peso. Pois foi. Fui eu que te perguntei. Porque achei tão, tipo, pronto, vá, já estou num gabinete, quando é que ela me vai sacar a balança? E disse no fim: não me peso. E tu: queres? Tu até me perguntaste assim: queres te pesar? E eu fiquei muito atrapalhada, tipo, sim, quero, não, porque eu até queria, não sei porque é que nessa altura eu queria, não sei, sim. Porque eu não quero nunca pesar-me, nunca. Eu disse: sim, quero, mas depois disse: não quero, mas sim, quero, e andei ali, e tu disseste: olha, está bem, tu agora vais ali à enfermagem, só medir a tensão, coisas que, tipo, como quem diz, olha filha, tipo, se tu aí quiseres, tipo, pesas-te, mas para mim isso não é... Mas é importante também passar a mensagem, não é que nós não façamos isso, não é o ponto, não tem que ser o imediato, não é o foco principal. Claro que nós fazemos essas avaliações, são importantes, mas não é o foco. Não é o foco. Mas pronto, aqui voltando um bocadinho à parte lá está, do resultado, não é? Daquilo que faz diferença às pessoas e essas complicações, como tu dizias, a questão do joelho, a dor de lombar é muitas vezes também uma dor muito frequente, ainda por cima com o nosso estilo de vida, muito sedentário, com o peso agrava-se, pronto. E nós íamos, desculpa estar aqui a voltar à história, nos EMs. Portanto, são 3 grandes EMs de complicações clínicas, mental, mecânica e metabólica, que envolve até as doenças cardiovasculares, como eu dizia, infartos, AVCs, pronto, não precisamos estar aqui a discorrer, mas só para terem uma ideia, existem mais de 200 doenças associadas à obesidade e inclusivamente cancros. Há 13 tipos de cancros cujo risco é muito aumentado nas pessoas com obesidade. Portanto, tem muitas consequências. E há um quarto M, que é o monetário. Pois é, sim senhora, isso é muito importante falarmos sobre isso, porque há muitas pessoas, ainda não me explicaste, mas eu desconfio que seja isto, não é? Quantas camadas de pessoas há que não têm uma questão financeira confortável e o acesso que têm à comida, por exemplo, é um acesso mais restrito, mais carente para fazer escolhas mais, não gosto de dizer acertadas, mas acertadas, não é? E então têm que fazer escolhas mais calóricas, mais de comida mais processada, para se nutrirem com o pouco dinheiro que têm e com o pouco acesso que têm financeiro. E se reparares, isto é um ciclo vicioso, até custa perceber qual é o ovo e a galinha, porque reparem, nós sabemos que a obesidade está mais associada hoje em dia a camadas com menos acesso financeiro, mais desfavorecidas, por múltiplas razões. Pelo menos acesso à literacia em saúde, conhecimento do que é uma alimentação saudável, a consciencialização, tal como tu dizias, alimentos que sejam mais, os alimentos mais baratos, infelizmente ainda às vezes são os mais calóricos. A mim, infelizmente toca-me no meu dia-a-dia e na nossa família. Claro, e o acesso à saúde, não é? Porque, e nós depois vamos falar no segundo episódio disto, mas deixa, o acesso ao tratamento da obesidade, que não é igual para todos. Isso fica aqui. Não é, Carol? É caro. O tratamento e o que há e os recursos são caros, a saúde o acompanhamento é caro, a saúde é cara, e então exatamente. Como não têm acesso a isso... E depois ainda há outra coisa. Sim, e se fores para o Estado pedir acompanhamento na obesidade, LOL, não é? Quanto muito, se tiveres sorte, que é como quem diz entre aspas, e já estiveres numa obesidade avançada e eventualmente mórbida, ok, então encaminham-te para cirurgia, que é o que tu estavas a dizer, já é o fim de linha, já te safas. Eu, por exemplo, sou, se oscilar um bocadinho no meu peso para baixo, sou um neném, sou um excesso de peso / obesidade / coisa, não te safas.
Não te safas porque... Não, e uma das lutas, e eu depois vou partilhar isto se calhar noutro episódio, sobre também a comparticipação dos fármacos anti-obesidade. Porque eles já existem. Aliás, nós começámos esta conversa a dizer que estamos a viver um momento de mudança na abordagem da obesidade, e a mudança veio muito porque finalmente há respostas farmacológicas para lá da cirurgia. Certo. Existem fármacos e eles ainda não são acessíveis a toda a gente. Pronto, vamos falar disso. Não são acessíveis a toda a gente, e às pessoas que são acessíveis anda aqui um secretismo, nomeadamente à volta de Ozempic, por exemplo, não passando nomes, não é? Que é de repente um secretismo porque é um sururu. E quantas mensagens já recebi porque que isso é uma droga que destrói a saúde mental das pessoas, que não foi criado para tratar a obesidade, foi criado para a diabetes. Então nós já ia dizer um palavrão, nós os parvalhões que andamos aqui a usar medicamentos que não foram para nós e que só nos fazem mal, e uma culpa, quer dizer, nós já vivemos com culpa. Exato. Nós já temos uma mochila de culpa que é com pedregulhos lá dentro. De repente sai um fármaco que, inicialmente é para, e descobre-se que, e evoluímos nesse sentido, tanto que se descobre que tu sabes, porque me disseste a mim que já vem outro aí porque se descobriu isto. Isto é a ciência a evoluir, caramba! E nós que já temos esta culpa toda associada, ainda temos que ficar com mais culpa porque a canetinha milagrosa... Temos que pôr uma culpa nisto? Carmen, deixa-me aproveitar. Isto tem que ser muito bem esclarecido às pessoas. Certo. Primeiro, há uma grande confusão de tratamento da obesidade com tratamento estético, como tu sabes. Exatamente. E esta linha tem que ser muito bem definida. Exatamente. Uma coisa é aquela pessoa, e perdoem, porque há mulheres que não se sentem bem com o seu corpo, querem perder 2 ou 3 quilos, não têm verdadeira obesidade. Sim, eu vou já aproveitar Carolina, aqui uma coisa que ainda há pouco citaste. Eu conheço figuras públicas e pessoas que precisam de perder 5 quilos para fazerem um papel e bumba, vamos... Exato, exatamente. Deixa-me só deixar bem claro o que é a obesidade, que nós não definimos a obesidade, e acho que isto é um ponto importante. Pois não. Então vamos resumir. O que é a obesidade? O que é a obesidade? Para toda a gente perceber. Exato. A obesidade é uma situação em que há excesso ou acumulação anormal de gordura no indivíduo e que causa dano à sua saúde. E quando estamos a falar de causar dano à sua saúde, pode ser os tais danos todos que eu falei. E isto não é uma medida exata. Exatamente, isto não é uma medida exata. Portanto, a nova definição, o critério de diagnóstico da obesidade atualmente nas guidelines mais recentes, adotado pelas sociedades científicas mais respeitadas, é esta a definição. Portanto, vamos isto é só medicina tirar baseada aqui, em evidência. A doutora Carolina não disse que a obesidade se mede a partir do IMC. Índice de massa corporal. Okay. Não. Embora ele continue a ser um indicador, claro, porque é mais fácil de mensurar. Mas não é o único. Mas é isso, é um indicador dentro de uma vasta panóplia de indicadores. Claro, e eu até posso dar um exemplo. Outros indicadores, por exemplo. Quando nós olhamos outros indicadores, o perímetro da cintura, a percentagem de massa gorda, etc. E principalmente as doenças associadas. Isso. Nós podemos ter uma pessoa que até tem um índice de massa corporal, repara, de 27. Pois era isso que eu te ia dizer. E ter excesso de gordura abdominal, gordura visceral, e já estar a desenvolver complicações metabólicas, desde diabetes a outros problemas, ou hipertensão, e ter um outro indivíduo que faz muita musculação, ok, que tem um índice de massa corporal. Se nós olharmos para o Schwarzenegger, como na balança, tem o mesmo peso na balança. Tem uma massa muscular, atenção que a massa muscular pesa mais que a massa gorda. Sabemos, sim. E essa pessoa pode ter um índice de massa corporal, se calhar de 29, e não tem obesidade nenhuma, porque não tem excesso de gordura. A outra pessoa tem gordura a mais, não tem o índice de massa corporal da obesidade, mas tem a obesidade, essa gordura está a causar dano à sua saúde. Mas isso era importante para mim, até pessoalmente, esclarecer isso, que é, até pode haver uma pessoa com este peso até mais redondinho e com um corpo até mais redondinho, e se calhar até é mais avantajada, tem ali uns quilos a mais e tudo, e os seus parâmetros estão ok. É uma pessoa que não tem colesterol, não tem diabetes, as suas análises estão boas, alimenta-se bem, pratica o seu exercício, a sua saúde mental também está em ordem, pura e simplesmente tem um templo mais avantajado, mais gordo. E está ok, certo? Se ela tiver os outros parâmetros ok. Assim, aí eu tenho só que explicar uma coisa. Até um certo limite, né? Nós não podemos dizer, olha, uma pessoa com... Não estou a dizer uma pessoa com obesidade. Exato. Uma pessoa com obesidade, porque há pessoas com obesidade que ainda não têm essas complicações. No entanto, já têm peso, já têm uma percentagem de gordura, e gordura pode estar bem distribuída, mas ela pode ao longo da vida, porque nós até discutimos isto entre cientistas, em que existe ou não existe a obesidade saudável. Nós falamos sobre isso.
Sim, vai bater. Sim. Mas eu já se concluiu que não, ok? Que a longo essas pessoas podem demorar mais tempo. Não existe obesidade saudável. Não, pode demorar mais tempo, mas pode vir a aparecer. Eu acho que o que estás a querer dizer é, a pessoa pode não ter exatamente aquele índice de massa corporal perfeito, estar ligeiramente acima ou abaixo, mas desde que tenha um peso saudável, tenha parâmetros de saúde. É isso. E consiga manter esse peso. Atenção, a sustentabilidade de um peso, a estabilidade do peso também é muito importante, não é? Não é o ioiô, ora se a pessoa eu prefiro uma pessoa que tem índice de massa corporal de 25, isso não interessa só o índice, mas de 25 e não está constantemente a fazer dietas, do que uma com 22 ou 23 e ora vai para cima, ora vai para baixo, ora vai para cima, vai para baixo. Pronto. Certo. A minha pergunta é porque, como tenho este contacto com uma comunidade de 100% praticamente feminina, exato, e com esta questão do corpo e da estética e dos números, o que me faz muita confusão e me toca muito à pele é as pessoas perderem saúde por esta obsessão do peso ideal e do corpo perfeito e do não se abraçarem as suas diferenças, tanto para cima, tanto para baixo. Há pessoas que também são estruturalmente mais pequeninas, mais magrinhas, e está tudo equilibrado. Se tiver esta harmonia e este equilíbrio dentro do que são estes parâmetros saudáveis, no fundo o que eu quero trazer é isto, que é, quando eu estou a defender amar-mo-nos, às vezes chutam-me esta chapada que me dão tantas vezes, estás a promover a obesidade. Não, toda a gente sabe que eu sou a primeira a vir ao digital dizer, eu tenho excesso de peso, hoje tenho obesidade, eu tenho uma doença, eu estou doente, eu estou a cuidar dela. Agora, eu não vou fazer, por exemplo, nunca na minha vida, olha, nem sequer sei se falei disto contigo ou não, mas sei que não te surpreenderá, por exemplo, uma daquelas fotografias do antes e do depois. Sabes porquê? Por exemplo, estritamente por isto, que é, se eu fizer isto, o que eu estou a dizer às pessoas que me estão a ver é só estético. Eu só estou a dizer, esteticamente estou boa, então já estou no padrão. Em vez de dizer, olha, vocês conseguem ver que eu estou a fazer este caminho, vocês estão a acompanhar este caminho, que é pela minha saúde e que vem do meu de dentro para fora. Exatamente. Esta é a minha grande diferença, esta é a minha grande cena, missão, chamada, percebes? E tu estás a tocar um ponto super importante, que é, se a pessoa não se aceita em primeiro lugar, tem o peso que não tem, não vai estar estável emocionalmente, não vai estar equilibrada para conseguir também encarar a jornada do próprio tratamento da obesidade de uma forma tranquila, não é? Claro que existem sempre pessoas que me procuram porque não se sentem bem com o seu corpo, a maior parte delas não se sente bem, não se reconhece, porque não é aquilo que elas queriam, e é um trabalho muito grande que nós temos a fazer, precisamente por isso, porque o meu objetivo não é, eu muitas vezes tenho que explicar, eu posso não conseguir fazê-la levar àquele peso aos 50 anos, não vai ter o peso que tinha aos 20. Não é expectável não é que isso tenha, que é expectável, nem é isso que é saudável. Claro. E há pessoas que se calhar vão manter sempre algum ligeiro excesso de peso, mas se mantiverem saudáveis e se conseguirem manter esse peso, é um ganho para mim, em termos de saúde, muito melhor do que eu conseguir pô-la magérrima e durante daí a 6 meses começar a aumentar outra vez o peso. E eu acho que aí aproveitava a deixa para explicar um bocadinho os mecanismos, se tu me permites. Sim, acho que para do reganho de peso, não é? Sim. Pronto, eu uma das coisas que expliquei há pouco foi o sistema regulador do apetite, não é? Para terem um bocadinho de noção, o nosso apetite é regulado por 3 centros de controle, essencialmente. Um deles é o homeostático, que é aquilo que nos dá a nossa fome visceral, quando tu tens aquela fome de leão e tens mesmo fome de comida, fome. Sim. Pronto. E isso é comandado por hormonas. Ok? Neurotransmissores, hormonas. Existem as hormonas da fome, existem as hormonas da saciedade. É o que eu estou a notar no tratamento que estamos a fazer agora. Que é tipo, alimento-me como uma pessoa normal, sem ter aquele... aquele dragão dentro de mim. Uma dessas hormonas, por exemplo, é a grelina, a hormona da fome, é produzida no estômago e é uma das comandantes de vamos ali buscar o alimento. Há outras hormonas, que são as hormonas da saciedade, e é nessas hormonas da saciedade, curiosamente, que atuam estes fármacos que estão a surgir, várias dessas hormonas da saciedade. O que é que elas fazem? Elas fazem com que a pessoa fique satisfeita mais rapidamente. Pronto. Agora, nas pessoas com obesidade, muitas vezes há uma desregulação deste intercâmbio, isto é muito complexo, isto atua principalmente no nosso hipotálamo, mas em outras vias, e recebe informações de todos os lados para conciliar ali um certo apetite, e há aquelas pessoas
E todos nós conhecemos aquelas pessoas que ficam cheias muito depressa. Tem aquela amiga que come que nem um passarinho. Devagarinho. Como assim? E ela diz assim, mas como é que vocês têm que ter força de vontade? Assim, como é que nós podemos dizer? É muito fácil ter força de vontade quando a pessoa fica cheia, sei lá. Terceira garfada. Exatamente, a terceira garfada. E isto é o quê? Isto é determinado geneticamente para este indivíduo, herdou este sistema eu conheço de regulação assim. homeostática. Esta é a regulação homeostática. Pronto. E há outras pessoas que não, para ficarem saciadas têm que comer mais quantidade de comida. Depois isto interage, este sistema visceral, portanto, este centro homeostático de controle da fome, e interage com outro centro, que é no sistema límbico, onde nós, por vias dopaminergas, de circuitos da dopamina, que são as mesmas vias associadas ao vício do tabaco, de ter opiáceos, de algumas drogas, exatamente. E isso é o centro do prazer, em que nós podemos ter comportamentos aditivos com a comida. Exatamente, isso foi uma das coisas que em consulta eu abordei contigo e tu foste a primeira médica que me esclareceu em relação a isso, porque eu em off com amigos e com pessoas da minha intimidade ou comigo mesma, eu dizia a brincar e ninguém me percebia muito bem, eu dizia, eu tenho que ir para uns alcoólicos anónimos da comida. Eu sou toxicodependente da comida. Eu dizia isto, as pessoas à minha volta riam-se e brincávamos com aquilo, mas o que eu sentia cá dentro de mim era mesmo isso, era algo que me fugia ao controle. Eu tinha um vício na comida, aquilo não era normal, aquilo para mim não era normal, não era equilibrado, era mesmo um vício, uma adição. É uma adição e lá está, isso liga aos fatores psicológicos que levam também a desenvolvimento da obesidade, porque serve como um alívio de uma tristeza, de uma ansiedade. Exatamente. Outras pessoas simplesmente como prazer, ao final do dia estão entediadas e lá vem o prazer, e aquilo depois, uma vez ativado esse mecanismo, torna-se muito difícil de romper, parar este circuito. Isso, porque eu hoje em dia tenho a total noção que é o meu adesivo de ferida. Até dou o exemplo daqui, tipo, é mesmo vulnerabilizar ao máximo, não é? Tivemos o primeiro dia de gravações aqui do Patinho Feio, que foi gerir emoção e emoção a muitos níveis. Eu saí daqui e a primeira coisa que disse é, eu vou passar ali num certo drive porque eu tenho que ir tipo pôr um penso nisto. Foi a primeira coisa, só que pela primeira vez fui no carro a conversar com isto, a dizer-me, eu sei que tu queres ir buscar esta comida para saciar a emoção. Tu estás bem, tu estás com fome, sim, é final de dia, mas não estás com uma fome de voraz. Tu tens comida em casa, tens um peixinho em casa com arroz de tomate, tens salada em casa para acompanhar, tens sopa e tu não vais passar fome. Eu disse-me isto a mim mesma, que era para acalmar o gatilho do vou passar fome, que está intrinsecamente ligado à educação que eu tive de que a comida nunca chegava. E depois este segundo de há uma emoção que eu estou a sentir ligada a certas coisas íntimas da minha vida que o estar aqui em gravação levantou muito isso e eu tinha a total noção que aquilo era um penso rápido para apagar essa emoção. Era uma compensação. Era uma compensação. Eu mereço. Às vezes é tipo o prémio. Mas também. Eu consegui pela primeira vez na minha vida. Fantástico. Consegui. Porque, na foi verdade, difícil, mas consegui. E esse pensamento, isto que tu acabaste de escrever, é aquilo que eu tento explicar até aos meus colegas, que essa luta que todas as pessoas vivem, isto é um drive. Isto é um estímulo muitas vezes incontrolável, difícil controle, juntando isso, que interage também com a fome homeostática, pode ou não estar presente, e depois há o terceiro comando do apetite, que é aquilo que nós podemos, ainda atuamos, que é no córtex pré-frontal, que é o controle executivo. É onde eu tomo a decisão, aí é onde tu tomas a decisão, tu pensas, tu estavas a fazer isso, o teu centro executivo, no teu córtex pré-frontal, estavas a decidir, vou comer, não vou comer. E estavas a interagir com o teu centro de comando ali do sistema límbico e tu estavas ali a falar também com a fome. Tu vais saciar essa fome, calma, tu queres o prazer, mas tu mereces, está bem, mas tu mereces mais do que isso. E as pessoas com obesidade vivem nesta luta permanentemente. E depois quando dizem assim, tens de ter força de vontade, a força de vontade que as pessoas têm é enorme. É gigante. Estão em luta constante. Agora, esta luta é desleal. Por isso é que isso afeta porque tanto é uma a saúde luta mental. contra a própria biologia nestas pessoas muitas vezes, e podem conseguir vencê-la muitos dias, mas vão ver outros que não conseguem. E isto gera a tal frustração da pessoa que vive com obesidade, que vive com culpa, que acha que tem a doença e que a culpa é sua, e que depois vê toda a gente à volta a dizer a mesma coisa, vai procurar os tais profissionais de saúde, e eu não sei qual é o nosso tempo aqui do podcast, mas é uma coisa que nós estamos a terminar. Já estamos a terminar, mas não queria então deixarmos de passar esta mensagem, que é muito, muito importante.
As pessoas vivem num sofrimento extremo e vão procurar muitas vezes profissionais de saúde que não percebem ainda que isto é uma doença séria. E se houver um médico que vos diga isso é do peso, porque além das pessoas que tratam a obesidade, depois há outras que a pessoa tem um problema qualquer. Uma pessoa com obesidade tem um problema qualquer. Tenho que contar isto. Eu tive uma doente minha que tinha dores durante as relações sexuais. E eu encaminhei para um ginecologista. E a minha colega ginecologista disse, você perca peso que isso passa. Isso é uma questão de peso. E infelizmente as pessoas procuram profissionais e muitas vezes os médicos e outros profissionais de saúde atribuem todos os problemas da pessoa ao peso. A culpa é o peso. Emagreça, perca peso, coma menos, faça mais exercício. Emagreça, querida. Isso é a solução para todos os problemas da sua vida. Eu queria deixar muito esta mensagem para quem nos está a ouvir. Eu tenho feito parte de reuniões entre colegas nossos. Todos nós queremos mudar esta realidade. Queremos mudar a mentalidade dos nossos colegas que ainda não percebem que isto é uma doença e queremos mudar a mentalidade da sociedade em geral e uma das conclusões a que eu tenho chegado é que nós temos que apelar às pessoas, sejam vocês exigir do vosso médico respeito. Vocês têm uma doença e querem ser tratados. Cheguem ao pé do vosso médico, assistente. Felizmente já temos muitos médicos de família ótimos que já percebem isto e estamos a fazer uma mudança, mas sejam vocês o veículo da mudança, não tenham medo, vocês merecem pedir o tratamento certo, merecem ser tratados, não deixem que sejam discriminados pelo vosso peso, porque as pessoas querem ajuda e muitas vezes o médico, você faça essa dieta e depois volte cá e depois adiam o tratamento só quando provar que fez esta dieta passado não sei quanto. Como assim? Não, ok? O tratamento é administrado e depois vocês, uma vez não tendo esta fome alterada que existe, ou este apetite, este sistema regulador que está doente, ou seja, vocês têm esse mecanismo que não está equilibrado. Exatamente. Quando nós tiramos esse fator de fome, a pessoa consegue implementar uma dieta saudável. Exatamente. E sustentável. Que no meu caso, eu cheguei ao pé de ti a dizer que já tinha, ou seja, se calhar até de forma atípica. Sim. Eu era uma paciente que chegava a ti com a noção de que eu tinha estado a tratar a parte de alimentação e que vinha ter contigo uma alimentação equilibrada, saudável, variada e que funcionava para mim, mas... Olha, e há uma coisa que acho que ficou e o exercício por dizer. físico. Exatamente. Diz. E que esquecemos, estávamos aqui e fomos saltando, que é porque é que as pessoas depois voltam a ganhar peso. Na história das dietas e porque é que faz a diferença realmente haver um tratamento adequado. E eu expliquei os mecanismos reguladores, porquê? Porque sempre que a pessoa perde peso, e esta é a má notícia, que eu deito logo a má notícia e dou sempre aos meus doentes. Mas tem que vir alguma, não é? O nosso corpo, a sua biologia está programado para voltar sempre ao peso máximo que já teve. O nosso teve. corpo está muito bem feitinho. E portanto, tem memória, não é? E ele interpreta que a perda de peso é um caminho para a morte. Exatamente. E então pelos mecanismos de sobrevivência. Desesperadamente. Então o que é que acontece cada vez que uma pessoa faz aquela dieta restritiva e perde 7 quilos? Sempre que nós perdemos peso, seja de uma forma orientada ou não. Eu sei a resposta, não é? Que é voltas não só ao teu peso que tinhas, como ainda ganhas mais uns tantos. E quais são os mecanismos que levaram a isso? É o aumento destas hormonas da fome que eu expliquei. Portanto, essas hormonas, porque o nosso corpo quer, então temos que recuperar, então vamos aumentar a ingesta calórica, aumentando a grelina e outras hormonas, reduzindo as hormonas da saciedade. Portanto, a pessoa está a fazer dieta e de repente estou a fazer a mesma coisa, mas tem cada vez mais fome e que torna-se cada vez mais difícil manter aquela dieta. De repente já não vê tantos resultados. Porquê? Porque ao mesmo tempo que aumentou o apetite, também está a baixar a taxa de metabolismo basal. Ou seja, o gasto calórico, há uma poupança energética, não é uma conta 2 mais 2 são 4, como se quer passar, é só comer menos e fazer mais. Não é. O nosso corpo adapta-se. Portanto, isto é muito mais complexo do que se quer pôr numa forma simplificada. E é por isso que a pessoa fica frustrada e não consegue chegar aos seus objetivos. Portanto, perceber que realmente os tratamentos vão nesse campo ajudar para manter depois, para a pessoa depois realmente sustentar esse caminho. É um bocadinho isso. Mas pronto, e eu acho que esta mensagem, isto tem que passar, não só para as pessoas, exijam dos vossos profissionais um tratamento sério. E bem acompanhado. Exatamente. E não é passar uma receita, atenção. Nós já vamos falar um pouco no próximo episódio sobre isso. Não mesmo. É nestas palavras da doutora Carolina Neves que eu pego e agradeço para fecharmos este episódio.
que é reforçando e sublinhando, exijam este acompanhamento. Eu posso dar o meu exemplo, que eu costumo dizer, vocês sabem que eu tenho fé, que acredito em Deus, e eu digo que a doutora Carolina ter entrado na minha vida foi pura intervenção divina, porque eu tinha feito uma jura, um pacto comigo mesma, de que nunca mais voltaria a um gabinete médico, porque das últimas vezes que eu fui à procura de ajuda, isto emociona-me, portanto eu tenho que me controlar aqui para não desatar já a chorar, mandaram-me ir resolver os problemas com a minha mãe que eu tinha problemas psicológicos e que eu não tinha força de vontade e que era muito desleixada e que o meu problema era comer demais. E portanto, isto foram diferentes e variedíssimos médicos e médicos conceituados que me disseram. O último foi o remate final, que foi mesmo este de vá para casa resolver os problemas com a sua mãe. Esta matou-me, independentemente de todos os problemas que eu tenha de saúde mental ou independentemente dos problemas familiares que eu possa ou não ter. Isso é outro campo da minha vida que está obviamente em consonância com este e com todos, porque nós estamos interligados, falámos disto neste episódio, mas eu disse que desta maneira não ia mais ser tratada. E depois Deus escreve direito por linhas tortas, cruzei-me no Instagram, porque eu sei que vocês desse lado neste momento estão a perguntar onde é que eu encontro esta pessoa e esta médica. Portanto, passem por exemplo no Instagram, vocês podem ir à página da Clínica Corpo, basta escreverem Corpo com um Q de Quaquá, e que vão dar à página da clínica, onde a doutora Carolina dá consultas. E podem também passar pela página da própria doutora Carolina Neves, basta procurarem por Carolina Neves e encontrarão logo a página dela. A minha, vocês já sabem, carmo.sousa.lara, estarei lá também, como estou todos os dias, a ouvir as vossas mensagens, os vossos desabafos, as vossas partilhas, porque só assim é que me faz sentido e dá sentido também a este podcast. Portanto, venham daí, porque temos um segundo episódio, todo ele também sobre a obesidade, sobre os tratamentos, sobre também esta questão do peso ideal. E deixo essa última frase para fecharmos então este capítulo, que é: será que há um peso ideal? Venham connosco, até breve, um beijinho e muito obrigada por nos ouvirem.